De boas intenções, o inferno está cheio. Provavelmente você já ouviu essa frase ou até mesmo disse essa frase em algum contexto, em alguma situação. Basicamente, o que ela quer dizer para nós é que não basta ter uma boa intenção se a nossa prática for equivocada. E é claro que aqui eu não quero condenar ninguém ao inferno, longe disso, mas há um princípio de verdade nela, se a gente entende aquilo que ela quer dizer, né, o seu significado. E isso se aprofunda ainda mais quando a gente vai lidar com o texto bíblico, no sentido de que não basta sermos pessoas super bem intencionadas na hora de entender o texto bíblico, na hora de interpretar o texto bíblico, se essa nossa interpretação ela acaba sendo equivocada, se ela tem algum tipo de distorção. E muitas das vezes as nossas compreensões equivocadas do texto bíblico acontecem por conta de um detalhe: a falta de compreensão do gênero textual ao qual nós estamos lidando em determinada porção das Escrituras, no entendimento de que as Escrituras contêm diversos tipos de gêneros textuais diferentes e cada um deles tem para nós princípios interpretativos. E se nós não compreendemos esses princípios, a gente cai em alguns erros muito sérios. Há uma área do estudo chamada hermenêutica e que, no contexto teológico, diz respeito aos princípios de interpretação do texto bíblico. O texto bíblico ele não pode e nem deve ser interpretado de qualquer forma, de qualquer maneira, segundo a nossa própria cabeça, mas há alguns princípios que nos norteiam. Obviamente que diferentes tradições teológicas vão ter diferentes princípios hermenêuticos para compreender o texto bíblico. E hoje eu queria falar um pouco especificamente sobre o gênero da narrativa, que, se você não sabe, é o gênero mais comum de toda a Bíblia. Tem um livro bem legal, que é esse aqui, A Introdução à Hermenêutica Bíblica, do Walter Kaiser Jr. e do Moisés Silva. Um livraço, eu recomendo muito para você. É um livro que todo seguidor de Jesus, todo cristão, toda cristã deveria ler. Não só quem está ali de fato no trabalho teológico, afinal de contas, todos nós lidamos com o texto bíblico e, portanto, precisamos de princípios mínimos para conseguir interpretá-lo corretamente. E aqui nesse livro, no Introdução à Hermenêutica Bíblica, os autores dizem para nós, e aqui falando de uma forma muito sucinta e resumida, que a narrativa é um gênero literário que relata acontecimentos no tempo e no espaço, isso provavelmente você já saiba, faz isso de uma forma indireta, ou seja, narrando algo que aconteceu, não só em primeira pessoa, como seria uma prosa, mas de uma forma mais indireta. É um gênero que contém começo, meio e fim. Isso aqui é um princípio muito importante para a gente entender o todo de uma narrativa. É necessário compreender a narrativa inteira. Toda narrativa tem um começo, tem meio e tem fim. E por fim, é um relato no qual o escritor ele faz uma seleção dos acontecimentos, não é uma narração de exatamente tudo que aconteceu, mas o autor, o escritor, ele faz uma certa seleção, ele dispõe os acontecimentos de uma determinada forma que faça sentido para o seu público e, inclusive, ele pode usar alguns recursos retóricos para que aquela narrativa tenha sucesso na hora de ser compartilhada com o público que vai ouvir ou que vai ler aquela narrativa. Então, basicamente, a gente pode colocar essas características para a narrativa. Só que aí entram 3 grandes problemas quando a gente lida com a narrativa, que são problemas comuns quando nos falta uma base hermenêutica. A primeira delas é compreender a narrativa enquanto a história pela história, ou seja, lidar com o texto bíblico de uma forma, entre aspas, fria, como se Deus não tivesse nada para falar com a gente naquele texto específico, como se aquele texto não tivesse nada para nós hoje enquanto cristãos, para nós hoje enquanto igreja, como se fosse uma mera narração de determinados acontecimentos que aconteceram um dia no tempo e no espaço. E obviamente que a narrativa também é isso, mas
mas o erro é considerá-la apenas isso, apenas a história pela história. Um segundo erro muito comum e talvez um dos mais problemáticos é quando a gente tem uma interpretação alegórica do texto bíblico. A alegoria nada mais é do que uma espécie de metáfora estendida, e é um recurso legítimo, de certa forma, quando de fato há uma intenção do autor em usar uma alegoria. Quer ver um exemplo? Depois vai lá em Provérbios 5, dos versículos 15 ao 23. O autor ali, ele usa uma alegoria para falar sobre a fidelidade dentro de um relacionamento. Se você ler esses versículos, você verá que o autor não está diretamente, explicitamente, tratando sobre um relacionamento, sobre a fidelidade conjugal, por exemplo, mas ele usa uma alegoria, ele usa outros elementos da realidade para apontar para a fidelidade dentro de um relacionamento. E quando o próprio texto traz uma alegoria, é legítimo interpretá-lo dessa forma. Qual que é o problema? O problema é quando a gente tenta alegorizar o texto bíblico em partes do texto que não são alegorias, são apenas narrativas de um determinado acontecimento. Quer ver um exemplo muito comum? Quando a gente tem ali a narrativa de Davi lutando contra Golias, e aí o texto fala pra gente que Davi pegou 5 pedras para ir para a luta contra Golias. A interpretação normal, convencional, é de que aquelas pedras, são apenas um instrumento que Davi usaria naquele combate. Mas uma interpretação alegórica desse texto tentará entender o significado de cada uma das pedras, como se as pedras por si só tivessem algum significado espiritual, e parece uma coisa muito elevada a gente tentar pensar o significado espiritual de cada coisinha do texto, quando na verdade está apenas narrando um fato. Obviamente que isso, dentro de um quadro maior, tem algo da parte de Deus para nós, tem ensinamentos, princípios da parte de Deus para as nossas vidas, mas aquelas 5 pedras são apenas 5 pedras, elas não querem dizer nada além disso. Então a gente não pode alegorizar coisas que o próprio autor não tinha essa intenção. E por fim, a gente fazer um outro erro, o terceiro e último erro mais comum, uma interpretação prescritiva do texto bíblico. Por exemplo, quando a gente lê os evangelhos e vê os evangelhos narrando os milagres de Jesus, essa narração dos milagres de Jesus não é uma prescrição, ou seja, não é o autor do texto falando que nós também devemos fazer milagres, é exemplo daquilo que Jesus fez. Ele apenas está narrando acontecimentos com algum outro propósito, por exemplo, sinalizar que Jesus de fato era o Filho de Deus, que Jesus tinha poder, que Jesus não era um ser humano como o outro na sua encarnação, mas não é uma prescrição para que a gente também faça isso. Não é isso que é a intenção autoral ali naquele contexto. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses 3 erros. E para lidar com isso, para evitar esses erros, tem 2 recomendações que eu queria deixar aqui para você. A primeira delas, nós devemos olhar para o contexto mais amplo daquilo que Deus estava fazendo ou está fazendo na história da redenção. Então, ao lidar com uma narrativa no texto bíblico, não tenta focar só nos elementos que você vai escolher de forma arbitrária, o que vai te chamar a atenção, e você vai tentar entender o significado espiritual daquilo, mas tenta olhar no quadro mais amplo, como que aquela narrativa específica se encaixa dentro do plano de Deus, dentro da história da redenção, dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo ao longo da história. E aí sim a gente tem condições melhores de interpretar essa narrativa de uma forma mais adequada. Segundo conselho, use bons comentários bíblicos, comentários que vão te ajudar, que vão te dar uma base, uma fundamentação na hora de interpretar o texto bíblico. É evidente que você não vai terceirizar o seu próprio papel com o auxílio do Espírito Santo de ler e meditar no texto bíblico e compreender aquilo que Deus quer falar, mas você pode sim e deve sim usar bons comentários bíblicos, tá? São bons, não é para pegar ali qualquer um nas lojas de livros que a gente tem online e afins, só porque é o mais barato, é o mais vendido, mas pegar bons. Pegue boas referências de bons autores, peça orientação para pessoas mais experientes nos estudos, para que você tenha de fato materiais confiáveis para quando você estiver ali no seu momento de ler o texto bíblico e compreender o texto bíblico, você ter bons materiais para se fundamentar e para ver se de fato aquilo que você está entendendo tem um amparo de pessoas que têm se dedicado ao estudo do próprio texto bíblico.